Este episódio foi gravado em setembro de 2024. Qualquer incoerência com o momento atual, apenas perdoem as duas queridas que procrastinaram mais do que deveriam. Muita mentira. Caí em balela de coach, pelo amor de Deus. Deus. E foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. Muito ruim. Aí meu primeiro verdade. sonho vai ser realidade, que foi frustrado. Sim. Porque se você for rígido demais, a vida vai te bater muito. E se você for rígido demais, você vai ficar machucado. Então, quando a gente é mais flexível, eu sinto isso. E coisas rígidas demais tendem a trincar, né? Exatamente, você quebra. A minha utilidade veio do que eu gosto de fazer e não o que eu gosto de fazer veio da minha utilidade, sabe? Sim. O amor de mãe e filho é assim, incondicional. Não, tudo nessa vida tem condições. Mas eu acho que eu nunca atribuí o meu ser à minha função. Que quando chegou no momento de decidir, já estava bem embasado. E não tinha nem mais pra onde fugir, né? Não, é discurso. Tipo assim, como é que você vai romper esse discurso agora? Se a gente for para esse fator social, isso também é um recorte. Isso delimita muito o que você vai poder ser ou não. Sim. Simplesmente o lugar que você nasceu. Inserido. O admitir estar errada é muito pesado, é muito duro. É pesado. Porque a gente não é ensinado nessa época ainda que tá tudo bem, tá errado, sabe? É. Você sabe que a faculdade é também uma ilusão. Porque na faculdade ninguém diz pra gente como que vai ser na vida real. Ninguém ensina mercado de trabalho. Não tem esse papo. Eu desprezava a arquitetura de interiores na faculdade. Eu acho que eu tinha uma visão muito acadêmica da arquitetura. É porque se tudo na nossa vida é mutável, por que nossa vida vai ser uma linha reta? Por que vai ser planejado aqui e vai acontecer na vida real? Nunca vi acontecer. Tchananã, abertura. Tchananã. Olá, projetinho. Oi, pessoal. A gente tá na nossa edição comemorativa hoje por nossos aniversários. Duas virginianas. E aí a gente tá aqui com o bolinho só pra soprar e comemorar junto com vocês o nosso novo ciclo. Então faz pedido. Ai, meu Deus. 2, 3 e... Senti que já realizou. Senti que já realizou. Parabéns. Parabéns. Não é por acaso que a gente tá aqui juntas, duas virginianas, planejando. E na verdade, nós chegamos na ideia de comemorar gravando o podcast porque nós somos duas adultas muito ocupadas. Então eu não tive como estar presente no aniversário dela e ela não teve como estar presente no meu aniversário. Verdade. E aí, nossa melhor forma de comemorar é enquanto estamos aqui juntas. Então, a vida adulta é isso, né? E vamos utilizar esse tempo juntas e junto com vocês. Brindinho, primeiro brindinho de bolo. A gente tem que comer um pedacinho. Vamos. Tchim-tchim. Tchim-tchim. A nós. A nós. Minha especialidade Cheesecake. é cheesecake. Minha especialidade não, né? É a única coisa que eu sei fazer. Mas, minha especialidade culinária é cheesecake. Eu amo. Não, Gabi. Ela fala isso, mas não é bem assim. Assim sim. Você já me deu biscoito de Natal. Mas não fui eu que fiz o biscoito de Natal, eu decorei. Mas você decorou. Mas tá na lista. Decorar é minha especialidade. É verdade. Artes é minha especialidade. É verdade. Cozinhar, é não. verdade. Decorar, A única coisa- sim. Decorar sim, a única coisa que eu sei cozinhar é cheesecake. E ovo. Delícia. E há quem diga que meu ovo é ruim. É mesmo? É mesmo. Meu ovo mexido. Como pode um ovo mexido ser ruim? Não tem como. Meu ovo. Eu sei fazer ovo, cheesecake. Mas se você sabe fazer cheesecake é muito difícil de fazer. Eu sei fazer torta de limão. Eu sei fazer doces. Eu sei Pois fazer é. torta de limão. Eu sei fazer mousse de chocolate com ganache. Não, mousse de maracujá. Eu falei o quê? chocolate. Mousse de maracujá com ganache de chocolate. Ai, que delícia. E é isso. Vamos nessa. O nosso tema de hoje é: quem você é além do seu trabalho? Quem Quem você é além do seu trabalho? Isso foi um tópico de discussão muito efervescente para nós, porque para duas virginianas trabalho é muita coisa. Muita. E esse episódio específico surgiu a partir de uma observação de Nanda sobre um episódio que ela assistiu de uma série. Foi mesmo. Que eu tô fascinada nessa série, que é o The Bear.
é na Disney, que é o Urso, né? E eu comecei a assistir por indicação de Lela, né? Tinha que ser. Nossa referência. E aí eu comecei a assistir e eu falei, meu Deus, por que essa série mexe tanto comigo? E aí depois eu fui entender que era porque essa série trata dessa relação nossa com o trabalho. E as ansiedades que o trabalho causam na nossa vida. Que inclusive eu sempre falei que eu não tinha ansiedade, maior mentira. Eu descobri esse ano que eu sou ansiosa, que eu tenho ansiedade. Como todo mundo, eu me achava uma baita privilegiada, porque eu falava que nada, não tenho isso. Mentira, eu só não queria admitir. Que nada, não precisa de terapia. Mentira. Mentira. Fiz lá quase 2 anos de terapia e ainda estou precisando de mais. Mas tem um episódio específico dessa série que a série, na verdade, ela trata é um núcleo de gastronomia. Ele é um chefe, né? Ele tem um restaurante e aí esse restaurante ele fecha o restaurante por um tempo para poder fazer uma reforma no restaurante. E aí durante aquele tempo tem uma especialização de toda a equipe. A galera viaja, vai para outros países para poder se especializar. Tipo, tem um que é o chefe dos doces, das sobremesas. Patisserie. Que chique, exatamente. Aí esse vai para Copenhague. Para onde que ele iria? Chique! Ele vai para Copenhague. E aí lá ele faz uma especialização com um cara muito bom em doces nessa parte. E aí os outros também, cada um em um lugar e, enfim, vão se preparando enquanto o restaurante está em reforma. E aí, acho que uns 8 meses depois, é chegado o dia da inauguração do restaurante. E dando aquele check, né, o tempo inteiro, check disso, daquilo, fogões ok, gás ok, tudo ok, beleza. Tinha uma fechadura da câmara fria, onde fica, né, os ingredientes ali, que estava com um defeitinho e tal, mas não levaram isso em consideração, passou. No dia da inauguração, o restaurante fervendo, o chefe, que é Carme, ele entrou nessa câmara fria para pegar algum ingrediente e adivinhe, ele ficou preso dentro da câmara fria porque essa fechadura soltou e aí ele não conseguia abrir a porta. Ele lá dentro, morrendo de frio, o restaurante no dia da inauguração e ele lá preso sem utilidade alguma. E aí a gente entra no nosso assunto, né? Que a gente é muito desse lugar de ser útil, a gente precisa estar sendo útil o tempo inteiro. E ali eu me vi naquela cena, eu falei, meu Deus, pense aí no seu dia ali. Porque vai muito da aflição do fazer, né? Porque a gente sempre se sente alguém fazendo. A gente sempre se sente útil fazendo. Fazendo alguma coisa. E aí a vida às vezes chega e dá uma patada na gente pra falar assim, que por mais que a gente planeje, a gente pode calcular passo a passo para que tudo seja perfeito. E por mais que a gente planeje, vai acontecer uma situação que vai sair do seu previsto e que vai sair do seu controle. Como isso? O cara, ele era o dono do restaurante, ele é o grande chefe. No dia da inauguração, ele ficou preso na câmara de frios. E não tem como ele controlar, não tem o que ele possa fazer. E a inauguração continuou, porque tinha gente no restaurante. O show tem que continuar. O show continuou, os outros chefes foram tocando. E tem uma parte que é impressionante, que é ele lá preso, ele começa a ter uma crise de ansiedade sinistra lá dentro. E aí todo mundo batendo na porta, perguntando, chefe, você tá bem? Chefe, calma, a gente vai te tirar daí e tal. E ele falando, segue aí, vão fazendo, eu tô bem. E ele lá dentro se tremendo, até que em um certo momento, a namorada dele entra na cozinha atrás dele e todo mundo fala que ele tá na câmara fria. E aí quando ela vai falar com ele, né, tentar falar alguma coisa com ele, ele começa a falar lá de dentro que ele é um tonto mesmo, porque isso só aconteceu porque ele se permitiu namorar. Porque a vida dele inteira ele dedicou a quem ele queria ser, a ser esse grande chefe. E aí nesse momento de inauguração ele se permitiu se relacionar, né, amorosamente com alguém. E que ele tinha certeza que aquilo só estava acontecendo porque ele tirou o foco dele do grande sonho do restaurante e foi dividir aquela atenção com um namoro. E a namorada dele escutando tudo atrás da porta. Como se relações interferissem em algo
pro nosso sucesso profissional, pro sucesso da nossa vida. Como se a gente não pudesse se permitir ser feliz, não pudesse se permitir amar, não pudesse se permitir viver e compartilhar a vida com outra pessoa, porque isso pode, de alguma forma... te atrapalhar, te tirar do seu caminho, né? Sendo que, na verdade, o grande sucesso da vida são as relações que a gente constrói, né? Sejam elas amorosas ou não, de amizade, de caminhos que se cruzam. O grande sucesso da vida são as relações que a gente constrói com o passar dela. E como poderia uma relação ser ruim? O declínio da sua profissão, o declínio de quem você quer ser. É impossível. O seu colo ali... O declínio de quem você quer ser, na verdade, é você, né? Você mesmo, né? É, você. É sempre você mesmo. Calma que isso também ficou é pesado. Isso ficou pesado. O declínio do seu sucesso, obviamente, não é só você. Mas sua mente. Mais a carga que você coloca, às vezes, nas coisas, enfim. Com certeza. Questionável, mas é isso. Eu sou ótima porque eu sou contraditória, né? Eu falo uma coisa e 5 segundos depois eu chego pra mim e dizer. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom ser assim. Eu acho que, na verdade, a vida me ensinou. A vida... Gabriela, com seus grandes 28 anos de idade, a vida me ensinou outra coisa. Mas eu acho que com o decorrer do tempo, eu aprendi a ser uma pessoa mais flexível, porque eu era extremamente inflexível. Sim. Eu era muito inflexível, porque pra mim, se uma coisa era isso, pronto e acabou. E jamais que eu me permitiria mudar o percurso das coisas e mudar o meu pensamento e mudar alguma coisa. Porque, nossa, que absurdo eu dizer que sou algo, eu dizer que acredito em algo, eu fazer algo de tal forma e do nada eu falar assim, poxa, mas eu não penso mais assim. E pra mim era o fim do mundo. Eu simplesmente cogitar a mudança. E aí depois eu acho que eu percebi que, na verdade, é o fim do mundo não cogitar a mudança. Não cogitar que nós somos pessoas cíclicas e que mudam o tempo todo. Então eu acho que hoje eu tenho um grande prazer e uma grande felicidade de ser uma coisa em um dia e ser uma completamente diferente no outro, né? Porque isso significa que eu tô mudando, que eu tô evoluindo, que eu tô seguindo minha vida. E isso, na verdade, é o bom, né? E na verdade, o bom é ser isso, é você estar vivendo e com as coisas que você vive, você vai repensando a tudo, né? Até suas próprias convicções. Você coloca tudo flexível. Porque se você for rígido demais, a vida vai te bater muito. E se você for rígido demais, você vai ficar machucado. Então, quando a gente é mais flexível, eu sinto isso. Coisas rígidas demais tendem a trincar, né? Exatamente, você quebra. Então, você tem que trazer essa flexibilidade para a sua vida. Você tem que rever seus conceitos o tempo inteiro. Nada tudo está. Então, se tudo muda, por que a gente não vai mudar? Na verdade, se a gente não mudar, que é o problema, né? Exato. Eu acho que a gente ter a cabeça aberta o suficiente para se permitir ser algo novo e conhecer coisas novas e fazer coisas novas é a grande graça da vida, às vezes. É o que move, né? Exatamente. Porque novas descobertas e novas vontades e novos sonhos e novas coisas e novos lugares vem à tona. E é o que a gente busca, no fim das contas. Se a gente quer a mesma coisa sempre... Não é bom, porque a vida é movimento. A vida é movimento. No dia que eu cheguei a essa conclusão, eu falei, meu Deus, não tem muito tempo. Eu tava assim, meio assim, angustiada com o momento da vida. E aí eu falei, meu Deus, mas eu tô angustiada por quê? E quando eu fiz uma avaliação assim sucinta, que eu olhei a minha vida, a fase, e eu senti que eu estava sem muitas mudanças ali para lidar, eu falei, é exatamente isso, eu estou vivendo entediada. E o trabalho traz muito isso pra gente, né? Eu acho que o dinamismo do trabalho é o que faz essa... loucura, né? E é o que muitas vezes traz essa adrenalina. Exatamente. E eu acho que muitas vezes a gente precisa de adrenalina, a gente precisa desse gás. De motivação mesmo. Total. Eu acho que o trabalho é a coisa que mais nos movimenta nisso. Principalmente a gente que trabalha com gente, que trabalha com projeto. Sim. Cada novo projeto é um novo movimento, cada novo cliente é um novo movimento. Né? Cliente novo. Né? Aí você vai ter que descobrir do que aquele cliente gosta. O que
é diferente nele dos outros. Isso é muito maravilhoso, assim. E eu acho que isso retrata bem essa questão do movimento, né? Já pensou se todo cliente que chegasse e quisesse a mesma coisa? Não que não aconteça. Acontece, inclusive... Com bastante frequência. Acontece com bastante frequência. Mas cada um ainda tem... assim, é um novo desafio, né? Traz um desafio novo. E eu acho isso fantástico. Tem até uma arquiteta que é Patti Doma, que ela fala sobre isso. Ela fala, em cada novo projeto eu quero trazer um novo material que eu nunca utilizei. E aquele material vai ser o meu desafio desse projeto. Por que ela faz isso? Ela não pode cair ali na monotonia, né? No tédio. Ela precisa de uma coisa desafiando ela. Então, é exatamente isso. Até porque o desafio é o que nos torna melhores no que a gente faz, é o que nos torna melhores no que a gente executa na nossa profissão. Exatamente. Porque assim, se sempre aparecem a mesma coisa, a gente não vai ter o novo, a gente não vai ter o que aprender, a gente não vai ter o cíclico, a gente não vai ter a nova fase. Evolução. A evolução. Então, o desafio é o que faz a gente ser melhor também, né? Exatamente. E eu acho que isso tem muita relação com o que a gente está falando desse nosso lugar de utilidade. Exato. A gente, principalmente sendo duas virginianas, que A nossa vida utilidade... é em torno disso, né? Em torno de ser útil. Exato. O grande ponto, eu acho que, assim, na verdade, é o grande ponto, o grande trauma e a grande questão da nossa vida é o ser útil. Porque, falando pessoalmente sobre a minha pessoa. Sim. Pessoalmente sobre a minha pessoa. Enfática. Sendo enfática. Eu acho que os momentos em que eu não me sinto útil, os momentos em que eu não sinto que eu posso oferecer algo a alguém, são os momentos que eu estou péssima. Se eu não tenho uma relevância prática para alguém, e isso não é necessariamente no quesito profissional, eu acho que no quesito da minha vida. Né? Toda. Se eu não tenho uma relevância prática para alguém, isso te deixa mal. Isso me baqueia. E assim, me baqueia a ponto de me travar. Sim. De me travar, assim. Coisas que eu reflito muito, assim, sabe? Que eu levo pra terapia, que eu levo pras minhas reflexões da vida. Que eu, obviamente, isso tá muito errado, né? Não posso associar a minha relevância na vida de alguém à minha utilidade. Mas eu acho que às vezes eu sinto que se eu faço muito pra alguém, é o que vai fazer com que essa pessoa me ama, essa pessoa me queira, essa pessoa queira permanecer na minha vida. E isso eu falo de qualquer pessoa. Sim. Não necessariamente tipo um relacionamento amoroso, mas minha família, meus amigos, tudo. E olha que interessante, né? Eu também sou assim. Porque a gente tem muito isso, de servir, né? De servir. Eu também tenho muito isso. Ultimamente eu tenho até repensado mais. Porque é aquela frase assim, certeira. Sempre que você diz sim pra alguém, você pode estar dizendo não pra você. Isso me pegou quando eu escutei isso. Geralmente sim. Porque se você está fazendo tanto pelo outro, às vezes você esquece de fazer por você. E isso, aí que tá o X da questão. Tá, a gente gosta de ser útil, mas a gente tem que ser útil pra gente também, sabe? Porque se a gente fica só nesse campo da utilidade pro outro, primeiro que a gente transforma as relações em relações de utilidade. O que é completamente errado. Não é certo. Porque se uma amizade só é sua amiga porque você é útil, isso não é amizade. Né? Exato. Não existe. Tem que ter a amizade... Não é 100% assim, incondicional, tá? Porque tem condições. Tem condições. Não dá pra gente falar, é incondicional. Não. Nem amor de mãe e filho é assim, incondicional. Não. Tudo nessa vida tem condições. Mas assim, se você leva pro campo 100% da utilidade, eu acho que você acaba se tirando da relação. Não existe mais você, quem você é. Só existe o que você faz. E, na verdade, as pessoas de longa permanência na nossa vida, no fim das contas, acabam sendo as pessoas da não utilidade, né? Exatamente. Se são aqueles amigos que não necessariamente precisam da sua utilidade para estar na sua vida. Que eles querem estar na sua vida. A família não precisa da nossa utilidade para estar na nossa vida, por mais que a gente, às vezes, queira ser útil. É isso. É uma coisa que vai partir da gente. A gente vai querer ser, né? Mas, assim, não precisa ser isso o tempo inteiro. Já basta ser quem você é. Eu acho que
É isso. Já basta ser quem a gente é. A gente não precisa ficar adicionando funções, adicionando camadas, adicionando o que fulano gostaria que eu fosse. Eu vou fazer para ele para me sentir amada. Isso eu acho que é puxado. Acho que a gente tem que estar pensando sempre nesse ponto. E eu acho que isso me leva para um lugar de pensamento, porque me faz pensar em situações que já ocorreram comigo, né? Eu já estive em relações de amizade que eu sentia que eu só servia nos momentos de utilidade. E aquilo me deixou mal. E aí eu comecei a repensar aquilo. Eu falei assim, tá, mas se a pessoa não entende que sempre que ela precisa de mim, eu não vou conseguir estar ali. Eu não vou conseguir ser útil sempre. Eu tentava muito ser útil o tempo inteiro, mas sabe quando você se sente cobrado? Tipo, você está ali entregando o que você tem e de lá vem uma cobrança contínua. Aquilo me deixou mal e deixou claro que não era uma amizade. Sim. Aí eu tive que me afastar por completo daquela relação, que era uma relação de utilidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia as relações estão indo para esse caminho da utilidade. Né? Hoje em dia é tudo troca, faz isso por mim que eu faço por você. Tudo é permuta. É permuta. A gente não vê isso o tempo inteiro? Peraí, mas cadê aquele lugar do querer fazer? Porque se quer, porque não preciso, mas eu quero, sabe? Então, acho que a gente tem que ficar muito ligado nisso, nessa coisa toda do ser útil o tempo todo. E a gente tem que voltar um pouco e pensar na nossa trajetória, né? Mas espera aí, qual foi a trajetória que me fez chegar até aqui? Eu acho que é um link bom, assim. Se você fizer uma retrospectiva, assim, olhando para a Gabriela do passado, assim, você está aqui hoje, você está vivendo hoje. Faz uma retrospectiva aí para a gente entender o que te fez chegar no lugar de hoje, esse lugar de extrema utilidade. Cara, eu acho que isso vai muito daquela coisa do... Como eu posso dizer? Eu acho que a gente sempre atribui quem nós somos à nossa utilidade. Sim. E aí eu volto naquela coisa que eu tava falando sobre eu ser contraditória. Porque o que eu falei muito, né? De que eu acho que eu me sinto muito amada na minha utilidade. Mas eu acho que eu nunca atribuí o meu ser à minha função. Perfeito. Porque assim, obviamente eu acho que a melhor forma de eu conseguir amor hoje é através da minha utilidade. Eu acho não, eu achava. Porque eu estou desconstruindo isso em mim. Sim. Graças a Deus. Mas eu acho que quando a gente é criança e no coletivo da humanidade, todo mundo atribui o ser ao que você... O quem você é ao que você faz. Ao que você faz e o que você tem. Isso, ao que você tem, ao que você escolhe pra sua vida. Existe um filme chamado Across the Universe, que é um dos meus filmes preferidos da vida. Across the Universe é um musical. Sim. Que todas as músicas são dos Beatles. E ele conta a trajetória de alguns jovens nos anos 70, ali naquele período de Guerra do Vietnã, e aí o movimento hippie nos Estados Unidos e várias coisas. E aí tem uma cena específica, que é o Dia de Ação de Graças, que esse cara, que ele cursa Yale? Eu acho que ele cursa Yale. Sim. E ele cursa uma Ivy League da vida, eu não sei se é Yale. Ele cursa uma Ivy League da vida. E aí ele conhece um cara, Jude. Inclusive os personagens principais desse filme Jude. recebem nomes. Os nomes deles são nomes que estão nas músicas dos Beatles, né? Então tem Jude, tem Lucy, tem Max, que é esse cara, né? O da universidade. Sim. Tem várias pessoas. E aí, Max conhece Jude. Jude é inglês e ele foi procurar o pai dele nos Estados Unidos e descobriu que o pai dele trabalhava na universidade, só que ele pensou que o pai dele fosse um professor doutor e na verdade o pai dele era o faxineiro da universidade. Sim. E aí Max, que é de uma família super abastada dos Estados Unidos, fica amigo de Jude e leva Jude para passar o Dia de Ação de Graças com a família dele. E lá ele conhece a família, conhece a irmã mais nova, né, que
Lucy, que entra no enredo principal também, enfim. E aí tem uma discussão muito efervescente na mesa de jantar, que tá o tio lá falando alguma coisa, não sei o quê. E aí o tio fala, e Max queria largar a faculdade. Max estava completamente cansado da vida universitária, porque ele queria ir pro mundo, ele queria viver, ele queria fazer coisas, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, né? E o tio dele, louco, emputecido da vida com ele, falando assim, não, porque o que você faz define quem você é. E aí, Max, de forma muito sábia, vira pro tio e fala assim, não, Uncle Teddy, quem você é define o que você faz. Boa, o contrário. O contrário, quem você é define o que você faz. É isso aí. E aí a gente volta pra nossa vida e eu volto pra olhar pra minha vida quando eu era criança, pra olhar pra quem eu fui até este momento dos meus longos 28 anos de vida. Longuíssimos 28 anos de vida. E eu acho que eu nunca, eu acho que eu nunca atribuí quem eu sou ao que eu iria fazer. Apesar de ter aquela coisa do... E eu acho que isso é uma característica rara em mim. Deixa eu fazer um corte aqui. Única. Eu acho que isso é uma característica massa em mim, porque desde muito jovens nós somos ensinados que nós seremos o que nós vamos fazer. Sim. E eu acho que essa foi uma visão que eu nunca tive dentro de mim. E eu acho isso massa, uma coisa diferente em mim. E você acha que isso em você é porque você não foi estimulada a pensar assim? Tipo, Eu acho na que sua não. família Eu não acho que rolava não. isso? Não, na minha família rolava isso. Mas é isso, eu acho que Mesmo rolando, você... vamos falar aqui sobre minha infância, por exemplo. Eu nunca fui uma menina de poucos amigos. Assim, eu nunca fui, tipo, a excluída, a que não tinha amigo nenhum, nem nada disso. Eu sempre fui muito quieta, eu sempre gostei muito do meu mundinho, mas isso não significava que eu era uma pessoa sem ninguém na vida. Eu sempre tive amigos, eu sempre tive com quem estar, eu sempre tive com quem me divertir e tudo mais. Mas muitas vezes eu escolhi estar sozinha. E eu acho que isso se deu porque a criatividade sempre foi muito presente na minha vida. E você gostava da sua própria companhia. E eu gostava da minha... Coisa que eu não gosto tanto hoje. E assim, eu preciso resgatar essa Gabrielinha aí. Vamos. Eu preciso resgatar muito essa Gabrielinha. Mas quando eu era criança, eu gostava muito da minha própria companhia. Então assim, eu tinha meus momentos de sair, de brincar com meus amigos, de ir pra casa de uma amiguinha, de brincar de esconde-esconde com vários amigos e tudo mais. Mas eu amava brincar sozinha. Eu amava criar o meu mundinho só meu. Eu amava criar um mundo de magia, de do nada inventar uma história mirabolante e viver uma tarde inteira dentro dessa história mirabolante que eu criava. Sim. E eu sempre gostei muito de criar histórias mirabolantes. E até hoje eu devaneio do nada, eu tô aqui devaneando, deitada numa grama no domingo de tarde, eu começo a pensar em uma coisa, essa coisa vira outra coisa, que vira outra coisa, vira outra coisa, que eu já tô pensando numa história muito da louca. Sim. Sabe? Eu inserida numa história muito da louca. Do nada eu estou morando na Rússia, trabalhando com artesanato. Adoro. É isso, eu devaneio muito sobre Bem as coisas. criativa. É isso, de verdade, eu devaneio muito, muito, muito sobre minha vida. E eu acho que eu sempre me diverti muito nesse lugar. Sim. Eu sempre me senti muito abraçada e muito contemplada pelos mundinhos que eu criava. E isso fez Isso de acabou mim... te salvando um pouco desse lugar, né? De Isso. o que você vai ser. Exato, isso me salvou muito desse lugar do que eu vou ser. Porque eu sempre quis ser algo extraordinário. Sim. Sou algo extraordinário? Não. Você é. Eu não sou algo extraordinário. Extraordinária. Eu não sou nada além do ordinário. Mas eu acho que o meu desejo de ser extraordinária sempre me deixou em lugares muito legais na minha cabeça, sabe? Sim. Então, assim, eu sempre me imaginei sendo mil coisas. Então, eu nunca atribuí o meu ser ao que eu faria no futuro. Porque todo dia eu era uma coisa nova, sabe? Todos os dias eu me reinventava quando eu era criança. Você se permitia, né? É isso, eu tinha uma cabeça muito livre quando eu era criança. E aí... eu fui crescendo e, obviamente, crescendo, a gente tem aquelas coisas de, o que você vai fazer? Eu vou fazer medicina. Sim. Eu vou fazer direito. Eu vou fazer tal coisa. E eu fui crescendo na minha construção do que eu vou ser, mas o meu ser nunca continuou não sendo atribuído ao que eu iria ser no futuro. Então, assim, eu fui crescendo, eu fui me inserindo em grupos
de coisas. Então, eu fiz teatro quando eu era criança. Aí depois eu entrei nas Filhas de Jó, né? Que é um grupo da maçonaria. E lá eu me desenvolvi Muito. absurdamente. Eu era uma muito criança... bom. Eu era tudo isso, mas continuava sendo uma criança muito tímida, né? E aí, dentro das Filhas de Jó, eu desenvolvi minha oratória, eu desenvolvi as minhas relações públicas. Então, eu aprendi a falar lá dentro. Eu me lembro que na escola, às vezes, eu não conseguia apresentar um trabalho, sabe? Na frente... De timidez, de né? timidez mesmo, de não conseguir falar em público. Então, assim, eu fui crescendo e desenvolvendo muitas habilidades em mim. Então, eu acho que a minha consciência de ser foi muito atribuída às minhas... Eu não vou falar as minhas habilidades, porque isso volta pra minha utilidade. Sim. Mas assim, as coisas que eu me achava boa e que eu Que achava que você se fazia parte permitia. de mim. Tipo, eu gostava muito de arte, então eu acho que parte de mim sempre foi uma amante de artes, uma pessoa artística. Sim. Eu gostava muito de criatividade e criação, então eu acho que o meu eu sempre foi definido pelo ser criativa, por gostar de coisas novas, por gostar de coisas bonitas, de gostar, sabe? Sim, do belo. Do que belo é e tudo mais. Então, a minha definição de ser caminhou muito por isso. E onde que isso te levou, assim? Tipo, você falou de Gabriela criança. E você acha que você ter vivido sua infância assim, com essa... ASMR de gelo. de gelinho no microfone? Não sei se pegou, não. Não, perdão. Você adora ASMR. Você acha que essa definição toda, assim, essa sua criança, assim, que você citou, ela te levou para onde, assim? Qual foi o caminho, assim, que olhando para sua criança, com tudo que você falou, assim, qual foi o trajeto que você fez até chegar até aqui? Que são as outras faces de você, né? Tipo assim... Aí eu entrei na fase complicada da vida, né? Adolescência. Eu acho que a gente pode definir esse momento com sonho versus realidade. Exato. Tipo assim, o que você sonhava, assim, e tal? Como que era e hoje, assim, como que é esse lance do sonho? Eu me lembro que quando eu cheguei no ensino médio, no ensino médio é um momento decisivo da vida, né? Você precisa saber o que você quer ser. É a hora. É a hora. Quando eu cheguei no ensino médio, eu já tinha largado de mão completamente da medicina, porque pra mim era óbvio que médico eu não seria. Mas eu comecei a me questionar muito sobre os caminhos da minha vida, né? Então, eu passei um bom tempo dizendo que eu ia fazer design de moda. Porque eu amava moda, não sei o que, eu gostava de desenhar, eu gostava de criar. Falei assim, não, eu quero fazer isso. Combina muito com você. Nossa, tem tudo a ver com moda. Não tenho, não. É porque quem tá no mundo da moda hoje sabe que é absurdo. O mundo da moda é absurdo. Mas por muito tempo eu pensei que eu fosse fazer isso. Só que eu terminei o ensino médio muito novinha, né? Eu tava fazendo 16 anos no fim do ano. Então eu passei o terceiro ano do ensino médio todo com 15 anos. Muito novinha. Muito novinha. E aí eu dei uma surtada, né? Foi a primeira vez que eu fui fazer terapia na minha vida, porque eu estava me sentindo muito pressionada sobre o meu ser, né? Tipo, eu preciso definir o que eu vou ser. Foi a primeira vez que primeiro... bateu mesmo, tipo, agora não tem mais pra onde correr. Foi o primeiro choque da minha vida, sabe? Do tipo, sobre o meu ser futuro. Sim, tipo, saindo do sonho pra realidade. Foi o meu primeiro sair do sonho pra realidade. Sim. Caraca. E aí eu fui pensar de forma prática, eu com 16 anos, e assim... Eu agradeço a Deus todos os dias pela família que eu tenho, sabe? Porque eu tenho uma família maravilhosa. Tem e aí a gente... E aí eu, com todos esses conflitos, eu muito nervosa, eu sem saber o que fazer. E a gente falou assim, não, calma garota, calma, você não precisa fazer vestibular esse ano, você não tem a obrigação de passar e entrar na faculdade ano que vem. Respira, relaxa, relaxa. Sou louca. Relaxa, sou louca. Miga sua louca. Miga sua louca, relaxa. E aí eu fiz um ano de cursinho, e aí nesse um ano de cursinho, eu acho que eu tive visões mais práticas da vida e eu resolvi não fazer design de moda. Sim. Apesar de já ter pesquisado faculdades pelo Brasil, de já ter pesquisado altas coisas pra fazer, pra eu cursar design de moda, eu falei, não, preciso ser prática. E aí, eu sendo prática, eu resolvi fazer direito, porque de forma prática era um cenário que eu me encaixaria muito bem. Era um lugar que minha família já estava inserida mais ou menos na profissão, eu tinha muitos contatos na área, eu falei assim, não, vou fazer isso. Eu sempre fui
a pessoa... Eu sempre fui devoradora de livros, leitora, a pessoa das humanas. E aí na Então, escola a tinha gente um fala perfil, isso, né? né? Na escola a gente falava assim, porque se você é de humanas, você tem ali essa tendência a seguir pra direito, não sei o quê. E eu Sim. sempre fui a pessoa de humanas. Eu falei, não, vou fazer direito. Aí eu fiz 1 ano de direito. E foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. Muito ruim. Aí meu primeiro verdade. sonho versus realidade que foi frustrado. Sim. Nanda só tá aqui me entrevistando, mas a trajetória dela aí também passou pelo direito, ela vai falar. Mas foi o meu primeiro sonho versus realidade completamente frustrado, né? Porque assim, eu sonhei a vida prática ideal, que pra mim foi extremamente ruim, e com 1 ano eu larguei. Eu falei assim, gente, eu falei não. Novamente, minha família maravilhosa percebeu que eu estava extremamente infeliz. Falou assim, senta aqui, garota, me conte O que tá o acontecendo? que tá rolando. E aí veio, estou frustrada com a profissão que eu escolhi. E tá tudo bem, aí eu, no meu auge dos meus 17 anos, falei, posso largar a faculdade, né? Larguei a faculdade de Direito e fui fazer arquitetura. E eu entrei na arquitetura completamente perdida. Sim. Eu entrei assim, porque eu acho que eu sempre tive, em determinado momento da minha vida, e aí foi o sonho versus realidade que se tornou real. Eu acho que eu sempre tive a noção de que eu queria trabalhar com criação. Que eu queria trabalhar desenvolvendo coisas, fazendo algo, sabe? Tirando coisas da minha cabeça que se tornassem realidade. Que é exatamente o que você era quando criança, né? Você tinha aquela imaginação toda. Eu tinha muita imaginação. Então, quando você chegou no momento, vai ser o quê? Eu vou tirar tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça e vou colocar em realidade. E é vou isso. transformar. E foi o meu primeiro sonho versus realidade que deu rolou. certo, né? Que rolou. Porque eu falei, beleza, eu acho que eu quero trabalhar com criação. E aí, fazendo todo o panorama, antes eu já tinha pensado em arquitetura, eu já tinha aplicado, na época de Enem, né? Que você aplica para várias universidades e tudo mais. Antes disso, lá quando eu tava no design de moda não, já no direito, aplicando, não sei o quê, apliquei segunda opção, arquitetura, passei, não falei pra ninguém, passei numa federal, onde, gente, no São João del Rei. Sim. E ficou quieta. Fiquei quieta, mas fui fazer direito, porque o plano prático era esse, não sei o quê. E vida que segue. E vida que segue. E aí foi isso, eu me vi completamente frustrada em direito, fui fazer arquitetura, cheguei completamente perdida em arquitetura porque eu sabia que eu queria fazer isso, mas eu não sabia nada sobre arquitetura porque eu não tinha referenciais. Eu não tinha nenhum arquiteto na família, eu não conhecia nenhum arquiteto, assim, próximo a mim, sabe? Que de conversas frequentes, porque nem era amigos, muito nem raro, nada. né? Era mais raro, principalmente aqui no interior Na da nossa Bahia. região, era a coisa mais tinha rara tantos arquitetos. era você encontrar com um arquiteto. Exato. Eu Então, acho que assim, a galera tinha muita... Inclusive, as casas mais antigas aqui eram projetadas por práticos, né? Tipo, desenhistas. Exato. Então, porque assim, não tinha arquiteto. Não tinha arquiteto aqui. Então, eu não tinha muito contato com o mundo da arquitetura. E aí, eu sei que eu fui pra faculdade, já tinha umas 3 semanas que as aulas tinham começado, né? E aí, eu cheguei lá toda atrasada e meus colegas, a maioria, sabiam de muitas coisas, assim, de muitas coisas práticas da arquitetura, assim, sobre vários procederes. Aí eu olhava assim pra todo mundo, eu não sabendo de nada. Eu falei assim, gente, não é possível que em 3 semanas as pessoas aprenderam tudo isso. Não é possível que em 3 semanas todo mundo já aprendeu Já tudo tá isso, já sabendo teve tudo tudo isso. isso de aula e eu não. perdi tudo isso. E aí, na verdade, não, é porque as pessoas já chegavam com sonhos passados, né? Não, que já tem 3 anos que eu queria fazer arquitetura e 3 anos ali pesquisando sobre. Eu Já sabia o que era, né? eu caí de paraquedas. Mas ao longo, no caminhar do curso, né, no decorrer dos 5 anos de faculdade, eu descobri que era aquilo, sabe? Eu caí completamente aleatória e eu me encantei, eu me apaixonei pela arquitetura. A ponto de, hoje a gente sabe o quão duro é o mundo da arquitetura, o quão duro é trabalhar com o que a gente trabalha, mas em momento algum, apesar de já ter pensado, mas ainda assim, já ter pensado, já ter passado por tudo isso, eu não quero desistir, eu não quero sair daqui, eu não quero deixar de fazer o que eu faço, porque eu amo o que eu faço. Sim. Eu amo trabalhar da forma que eu trabalho, eu amo Trabalhar com criatividade. eu amo criar, eu amo conhecer gente, eu amo
eu amo sempre estar pensando em uma nova possibilidade. Eu amo sempre estar pensando em como eu posso melhorar a vida de uma família que vai estar ali dentro de um ambiente que eu criei. E olha aí o nosso lugar de utilidade. E aí a utilidade vem de novo, né? Mas eu acho que o meu definir ser veio através do que eu gosto de fazer e não do Sim. que eu gostaria e não do que eu iria ofertar de fato para alguém, não do que a minha utilidade veio do que eu gosto de fazer e não o que eu gosto de fazer veio da minha utilidade, sabe? Sim. E isso pra mim foi Fenomenal. Foi definitivo. Muito bom, cara, porque na minha vida foi tudo ao contrário. Como foi na sua vida? Você tava falando, eu tava achando tão lindo. E aí eu fui pensar na minha vida e falei, É engraçado caraca. que o contar a história é muito lindo, né? Mas nem tudo foi só lindo, né? Não, Muitas não, lágrimas, com né? certeza. Eu sei. Mas conte. Mas eu tô falando assim, essa coisa do se permitir ser, entender que esse mundo criativo, deixar rolar, ser criativa e viver ali. Eu não tenho muita lembrança, assim, na verdade, da minha infância, né? Eu só lembro, assim, que eu sempre fui uma pessoa muito quieta, então, até hoje, na verdade, eu sou uma pessoa mais quieta, eu sou mais séria. E eu sempre fui assim, desde criança. Às vezes eu pergunto, mãe, como que eu era quando eu era criança? E minha mãe só fala, você sempre foi quieta, Nanda. Você sempre foi muito séria, minha filha. E aí eu falo, tá bom. Mas mãe, eu gostava de fazer o quê? Nanda, você gostava disso, você gostava de ficar quieta. Você gostava disso. Mas mãe, eu brincava com o quê? Não, Nanda, você Nanda. ficava lá sentada no canto do quarto sozinha chorando. Socorro! Velho, eu acho que era tipo assim, porque assim, eu lembro o que, assim, da minha infância. Eu tenho 2 irmãos que me pirraçavam muito, então eu gostava muito de ficar sozinha, eu acho que era mais pra me isolar deles, viu? Revelações. Então eu tinha que ter meu canto. Eu lembro que, assim, eu sempre exigi isso. Eu falava, mãe, que a gente mudou, a gente morou em algumas casas, né? Porque nós somos de Jequié e nós viemos pra Conquista, minha mãe veio trabalhar. No início a gente morava em diversas casas de aluguel, assim, até minha mãe conseguir construir a casa dela mesmo. E em cada mudança que a gente fazia de casa, eu lembro que eu falava, pô mãe, eu quero um quarto só meu. Não quero dividir quarto com minha irmã, porque eu tenho um irmão e uma irmã, né? E aí não quero. E aí eu lembro que isso era uma coisa acatada, assim. Eu acho que minha mãe... a SMR do caminhão. ASMR de caminhão. Então, eu acho que minha mãe sacou, assim, que eu tinha essa necessidade dessa individualidade, desse meu cantinho. E aí eu sempre tive, tipo, o meu quarto. Então, quando eu chegava em casa, eu ia para o meu quarto, era o meu lugar. E eu lembro, assim, que eu também era uma criança muito imaginativa, só que aquilo não saía muito de mim, sabe? Era uma coisa muito dentro, porque eu sou introspectiva. Então, eu sempre fui muito introspectiva, né? E o que eu me lembro da infância é isso. Só que, assim, eu cresci, né? Na verdade, quando a gente fala desse lugar de utilidade, do que você vai ser, na minha família isso era muito falado, né? Minha avó mesmo, eu lembro que minha avó direto falava pra mim, minha filha, você vai ser uma coisa muito importante. Sabe, tipo assim, ela nem sabia o que eu ia de fato ser. seria, Mas ela me falava, né? Então, quando ela me falava isso, então já condicionava. Eu falava, uai, se minha avó tá dizendo que eu vou ser uma coisa muito importante, então eu tenho que ser uma coisa muito importante. Uma coisa, viu? Uma coisa. Uma coisa. Então, foi exatamente isso, utilidade. E aí, fui crescendo adolescente e eu sempre ouvi muito dentro de casa minha avó falando da galera de juízes e advogados que tinha, né, na família. Tinha essa galera com essa formação em direito. E eu não sei dizer porquê, assim, eu falei que eu ia cursar direito. Mas isso é um discurso da minha infância inteira. Então era uma coisa assim, que quando chegou no momento de decidir, já estava bem embasado. E não tinha nem mais pra onde fugir, né? Não, é discurso. Tipo assim, como é que você vai romper esse discurso agora?
E o pior é que não é nem romper para o outro, é romper pra você, Pra né? você. É Tipo, romper você pra já você. falou tanto que você acredita, pô. Não tem possibilidade de não ser o quê? Eu falei sobre isso minha vida inteira. Eu vou ser isso. Não tem como ser outra coisa. Não é isso? Não é esse grande sonho que todo mundo fala pra gente? Ah, o que você sonha desde criança? Que isso é balela pura. Pura. Pura balela, mas na época eu ainda acreditava. Então, assim, aí eu fui fazer direito porque eu queria ser delegada, pô. Eu queria ser delegada. E aí, eu falei, meu Deus, de onde eu tirei isso que eu quero ser delegada, gente? Logo Nanda. Eu, uma pessoa da paz, todo mundo, né? Falava, oh, que menina tranquila, oh, que menina maravilhosa, que amorzinho. E eu Mas lá, a Nanda Punk, a Nanda Punk é teve delegada. essa fase, né? A Nanda Punk é delegada. Delegada. E aí eu fiquei, meu Deus, mas de onde que saiu isso? Repensando. Aí eu lembrei que eu era apaixonada por Lara Croft. Nossa, eu amava Lara Croft muito. Então, assim, eu assistia muito Lara Croft. E quando eu via Lara Croft, eu via ela cheia de revólver. E eu achava ela muito poderosa. Então, eu acho que esse negócio de eu fazer direito e ser delegada foi dali, da minha imaginação de criança que eu levei isso, né? Então, eu tinha o quê? Eu falava que eu ia fazer direito, mas eu amava Lara Croft, então eu ia unir o útil ao agradável e ia ser o quê? Delegada. E aí eu tinha isso na cabeça, mas assim como Gabi citou na história dela, a gente não tem só o nosso signo em comum, a gente tem algumas coisas a mais. Muitas. Eu também cursei 1 ano e meio de direito, né? Porque eu escolhi direito, fui cursar direito. Segue o plano, né? Segui o meu plano, não vai ser isso daqui. Só que quando eu me deparei na sala de aula com a monotonia do direito, Esse é o foda, velho. É a monotonia que não encaixa com a nossa vida, né? Não rolou pra mim. Perdão, amigos. Oh, Amigos desculpa, que galera. são advogados, Advogados que são do mundo jurídico. Do mundo, mas não dá pra gente. Chato pra caralho. Chato, pra pupacas. caralho, Não dá. Não rola. E aí, quando eu me vi dentro daquela sala de aula, eu falei, meu Deus, então eu sonhei a vida inteira fazer isso daqui, que também é outra parada, Então né? quer dizer que esse é meu sonho? Esse é meu sonho? Eu acho que vem chato. num lugar muito de insuficiência também, né? Você para e fala assim, é sério que o meu sonho de vida É isso? é isso aqui, cara? Não pode ser. Então isso me deixou bolada. Eu fiquei bolada um bom tempo, até conseguir falar sobre, porque pra mim era muito difícil. Tipo, sair do curso de Direito também foi muito difícil pra mim, porque foi muito difícil entrar, né? Minha família é classe média, minha mãe trabalhava muito, tipo, todos os turnos. Como é que eu ia falar pra minha mãe que eu não ia mais estudar aquilo que ela estava me proporcionando, que ela tinha jogado aquele dinheiro fora por 1 ano e meio? Então eu ainda estava aguentando ali no direito por conta disso. Então acho que isso também coloca a gente numa caixa, né? Isso também é um fator importante, que a gente está falando de sonho, não sei o quê. Se a gente for para esse fator social, isso também é um recorte. Isso delimita muito o que você vai poder ser ou não. Sim. Simplesmente o lugar que você Está nasceu, inserido, né? O lugar da sociedade que você ocupa, a sua classe social, cara, diz muito, né? Então, na minha classe social ali, no meu contexto, era como se eu não tivesse muitas possibilidades. Então, eu estava segurando aquela que eu tinha conseguido, né? E aí, eu fiz direito, só que aí consegui me sair. Eu falei pro meu irmão um dia, eu falei, velho, tô muito infeliz, tô muito triste e tal. E meu irmão falava, velho, você tem que falar pra nossa mãe. E eu falava, não posso, isso vai acabar com ela e tal. Aí meu irmão, do nada, no almoço, soltou. Falou, pô, Nanda, eu sonhei que você era arquiteta. Aí, tudo mudou nesse almoço, porque eu falei, e realmente é meu sonho. Aí minha mãe falou, peraí, Como assim, garota? como assim, Nanda? Então você não quer ser delegada? Aí eu falei, não, mãe, eu descobri que eu não quero ser delegada. Ai, eu não sabia como te contar. Sabe o que eu tava pensando aqui também? Porque que nessa fase tem outra coisa que pega muito nessa tomada de decisões, que é o admitir estar errada. É, pô, O admitir estar errada é muito pesado, é muito duro. é pesado. Porque a gente Então- não é ensinado nessa época ainda que tá tudo bem, tá errado, sabe? É. E que tá tudo bem você pensar que é uma coisa e na verdade não é, É. né?
que errar faz parte. É isso, Todo velho. mundo erra, todo mundo... E pra você se descobrir, você tem que errar. Exato. Que errar, inclusive, é bom. Às vezes, bom né? pra Porque você se se você encontrar. acerta a vida toda, você vai crescer com grandes probleminhas. Pois é. Então, foi isso. Aí eu saí de direito e fui fazer arquitetura. E eu me lembro que quando eu entrei em arquitetura, eu super me descobri, entendeu? Tipo assim, era meu lugar. Eu tinha uma coisa que eu tinha recebido, uma mensagem que dizia que minhas coisas iam vir das minhas próprias mãos. E aí quando eu me vi em arquitetura, eu falei, pô, aqui sim minhas coisas estão vindo das minhas mãos, entendeu? Aí, pronto, na faculdade de arquitetura tinha maquete, por exemplo, que era uma disciplina que eu amava. Então eu fazia tudo com a mão ali, cortava, colava. E pra mim foi uma grande descoberta, assim. Viver no mundinho, né? E foi ali que eu entendi que eu pude viver naquele meu mundinho. Eu não era a introspectiva, a quieta. Então a arquitetura me permitia isso, muito. Porque se era para fazer uma maquete, no máximo uma dupla que a gente fazia, uma pessoa a mais. Que eu tinha minha dupla favorita, Bianca, e a gente se dava super bem, a gente se entendia e a gente vivia ali, as duas. Aí quando é para fazer projeto, você também começa fazendo projeto de prancheta, desenhando com grafite. E eu fazia aquilo ali no maior amor, eu lembro, era dia e noite em cima de uma prancheta, desenhando, e aquilo me permitia viver no meu lugar, né? No meu mundinho. Então, eu me descobri assim na arquitetura, mas me permitia assim viver aquele sonho dentro da arquitetura e me encontrei totalmente ali naquele contexto, que se a gente for olhar assim, eu tinha que estudar uma coisa que me permitisse ser alguém na vida, não é isso? Não é o discurso do ser alguém na vida? Ou ser alguém na vida. Pronto, eu acho que o direito, eu pensava que eu ia ser alguém na vida, que eu queria ser delegada, né? Eu ia ser um grande alguém Um grande alguém. na vida, aí larguei. Quando foi para escolher arquitetura, eu fiquei meio assim, eu falei, não conheço o arquiteto. Não sei como conheço é. nada desse mundo. Não sei como é a realidade do arquiteto. Não sei. Será que arquiteto ganha dinheiro? Porque isso para mim era um fator. Vindo da família que eu vim, era um fator, né? Eu tinha que ganhar dinheiro, pô. Minha mãe não tem ainda, dona Rosalina, grandes fortunas. É só uma trabalhadora brasileira. E era isso que eu ia me tornar também, né? Uma trabalhadora brasileira. E aí eu escolhi arquitetura, mas quando a gente sai do curso, agora assim, a gente está falando do sonho, vamos para a realidade, né? Agora, né? Então, óbvio que a gente vai para a realidade. Para a dura realidade. Vamos para a dura realidade. A gente falou aqui do sonho, da nossa trajetória, o que fez a gente chegar onde a gente está hoje, tananã, faculdade. Você sabe que a faculdade é também uma ilusão. Porque na faculdade ninguém diz pra gente como que vai ser na vida real. Ninguém ensina mercado de trabalho. Não tem esse papo. E aí, velho? E aí, Gabi? Quando você formou? Me fala aí. Depois desse sonho todo, como que rolou assim no mercado? Velho, eu acho que assim, durante a faculdade e até hoje, todos os dias eu continuo me vendo sendo algo diferente. Dentro das minhas possibilidades, né? Na faculdade eu pensava muito que eu ia trabalhar. Pra mim, eu jamais ia trabalhar com o que eu tô trabalhando hoje, né? Eu trabalho com arquitetura de interiores e eu desprezava a arquitetura de interiores na faculdade. Eu acho que eu tinha uma visão muito acadêmica da arquitetura e eu achava que a arquitetura de interiores era uma coisa extremamente fútil. Extremamente fútil dentro das grandes possibilidades da arquitetura. Que a arquitetura oferecia, né? Nossa, a arquitetura é arte, a arquitetura abrange o mundo, a arquitetura institucional. A arquitetura é o que a gente vive, é o espaço que nós estamos inseridos. A gente consegue proporcionar um mundo melhor através da arquitetura. E de fato, sim. O cenário da vida. É o cenário da vida. E assim, eu negligenciava muito a arquitetura de interiores. Eu falava assim, velho, Não quero vai isso rolar. não, isso não tem nada a ver comigo. Pra mim, a arquitetura de interiores é uma coisa de gente fútil.
Eu também tinha o mesmo pensamento. Eu achava coisa de gente fútil, assim. Eu sempre muito julgadora, né? Infelizmente. Virginiana. E aí na minha faculdade, durante a faculdade, eu com certeza sabia que eu não ia fazer isso. Então, assim, cara, eu já quis trabalhar com restauro, eu já quis trabalhar com acústica, eu já quis trabalhar com cenografia, eu já quis trabalhar com inúmeras coisas, mas eu nunca me imaginei trabalhando com arquitetura de interiores. E eu só fiz isso, e eu só fui pro interiores porque eu comecei a trabalhar com móveis planejados, já no finalzinho da faculdade de arquitetura. E aí eu fui pegando gosto, assim, sabe? Pelo que eu tava fazendo, eu achei... E eu, mais do que isso, eu vi que eu era muito boa naquilo. Sim. Porque... Excelente. Eu achei presunçoso da minha parte. Excelente. Mas eu me considero uma boa arquiteta de interiores. Eu acho que eu sou muito boa no que eu faço. Muito. E aí, quando eu percebi que enquanto eu tava fazendo algo ali que pra mim era muito temporário, era uma coisa pra eu fazer enquanto eu não ia fazer o que eu realmente queria fazer, Sim. eu me vi, assim, muito feliz fazendo aquilo, sabe? Olha a vida fazendo isso com você de novo. A vida acontecendo. Eu me vi muito feliz fazendo interiores, porque assim, eu acho que eu senti a transformação de forma mais direta. Eu senti o impacto que eu poderia causar na vida de outra pessoa de forma muito mais direta, assim. Um feedback muito positivo que eu tinha de um cliente que falava assim, nossa, isso que você fez pra mim está muito além do lindo, está funcional, sabe? Isso daqui, nossa, minha rotina mudou muito com isso. Então, assim, eu acho que quando eu vi o quanto eu gostava de fazer aquilo, o caminho mudou. Se abriu, né? O caminho se abriu. Então, assim, cara, talvez eu estivesse... Talvez não, com certeza estaria em uma forma de vida completamente diferente da que eu estou hoje se eu fosse trabalhar com cenografia, com restauro, com acústica e com tudo mais. Mas eu acho que nada disso me daria o grande prazer que eu tenho hoje fazendo o que eu faço, apesar de ser extremamente frustrante, apesar de ser de eu ir dormir chorando muitas vezes, mas aí, na prática, quando eu estou fazendo o que eu faço, eu me sinto muito realizada, eu me sinto muito preenchida. E por isso que, apesar das grandes dificuldades, que na verdade não é nem a arquitetura de interiores que coloca isso, é a forma como eu escolhi trabalhar, traz pra mim. Porque ainda assim eu sou da pegada mais low profile. Sim. Isso daqui que a gente tá fazendo é uma coisa grande muito coisa. Fora da caixa pra gente, sabe? É uma grande coisa. Porque eu sou uma pessoa mais quieta, mais na minha, no sentido de eu não gosto tanto de me expor na internet. Sim. São caminhos que dificultam mais a forma como eu trabalho. Então acho que as minhas grandes frustrações vêm daí. Porque eu sei que eu poderia ser mais, mas que eu não gosto do caminho que me faria ser mais. E aí esse é o grande dilema da minha vida. E aí a gente vive sempre nesse paralelo, né, do sonho versus realidade, e a minha realidade, por mais que seja completamente diferente do meu sonho, é exatamente o que deveria ser. Eu sempre tenho essa noia dentro de mim, sabe? Eu sou uma grande adepta de noias, por isso eu sou muito fã de A Noia Minha. O podcast que eu reconheço, é o podcast de Camila Frender. De Camila Frender. Eu recomendo a 50 mil pessoas ouvir É Noia Minha. Mas eu tenho uma grande noia dentro de mim, que é se está acontecendo no meu mundo das ideias, não vai acontecer na vida real. E isso é uma coisa que vai pro positivo e pro negativo. Às vezes, eu tô vivendo uma situação ruim. Eu falo assim, deixa eu pensar logo em tudo de ruim que pode acontecer nessa situação, porque se estou vivendo no mundo das ideias todas as situações ruins, o que vai acontecer de fato não vai ser tão ruim quanto. Caraca! E às vezes eu estou vivendo um sonho, devaneio maravilhoso da minha vida, e aí eu penso numa coisa tipo assim, porque eu estou devaneando e vai acontecer tal coisa, e tal coisa vai aparecer na minha vida. Eu falo, droga, aconteceu no meu mundo das ideias. Se aconteceu no meu mundo das ideias, não vai acontecer na vida real. E essa é uma noia que eu carrego como grande verdade na minha vida. Então, assim, muitas coisas em relação à minha profissão aconteceram no meu mundo das ideias. Então, assim, todos os dias no meu mundo das ideias acontecem inúmeras coisas. Eu fico assim, eu ficaria tão feliz se isso saísse do meu mundo das ideias e fosse pro meu mundo real.
Pode até ser parecido, quem sabe, né? A depender do plano, mas eu acho que o meu paralelo de sonho versus realidade caminha muito por aí. Às vezes eu tento não colocar tanta expectativa numa coisa, porque se aconteceu no meu mundo das ideias, não vai acontecer no meu mundo real. Mas isso não é a verdade da vida? Às vezes não, sabia? Quantas pessoas sonham e os sonhos se realizam, né? Não, tem isso mas também. é tipo assim, ó. Eu acho que eu entendi assim. Você falou que fica devaneando, pensando, planejando. Tem uma diferença. Não é que não vai acontecer, é que nunca vai acontecer da Exatamente forma da como forma. você imaginou. Exato. Assim, não é que, eu tenho um sonho disso ou daquilo. A coisa em si Beleza, acontece. a coisa pode O caminho acontecer. não. O Mas não caminho vai ser não. por aquele caminho. Exato. Ué, exato. porque se tudo na nossa vida é mutável, por que nossa vida vai ser uma linha reta? Por que vai ser planejado aqui e vai acontecer na vida real? Nunca vi acontecer. Ó, digo sempre, os coaches da internet estão aí para falar pra gente. Faça assim, faça daquele jeito, pense não sei o quê. Falo pra vocês, já planejei muitas coisas conforme os coaches pedem. Credo. Não acontece, galera, vou te falar. Eu tive que testar como uma boa virginiana, Muitas teorias. testei teorias e estão todas erradas. É Caiu em muita balela de mentira. coach. Caí Caiu em balela de coach, meu pelo amor de Deus. Deus. Pois é, e não rola. Eu acho assim que o fato de você planejar e pensar coisas isso vai te direcionar para um caminho, sim, é fato, porque o que a gente pensa aproxima a gente do que a gente quer ser. Isso é verdade, mas nunca vai acontecer daquela forma. Já pensou? Eu tô aqui, ai meu Deus, eu queria muito que entrasse por aquela porta ali agora, ali, ó, que viesse aqui em minha direção. Oscar Niemeyer. Isso vai acontecer? Reencarnado. ou então em espírito. Não, gente, não acontece. Então a gente tem que. E isso é interessante porque esses dias minha filha falou uma coisa. Ela falou uma coisa que era impossível de acontecer assim. Aí eu virei para ela e falei, filha, até o que a gente quer, a gente tem que querer direito. Vamos lá. Vamos botar um querer possível. Vamos ser inteligente no querer. Vamos ser inteligente no querer, inteligente. pelo amor de Deus. Vamos ser inteligente aqui, ó. Se você pensou isso é impossível. Mas era uma coisa impossível mesmo. Tipo Oscar Niemeyer entrar por aquela porta. Então, assim, eu acho que a gente tem que colocar intenção, tem que querer as coisas, mas tem que saber que tá planejado, não vai acontecer daquele jeito. Claro. Não vai acontecer daquele jeito. E eu acho isso bom. Porque a vida não é a surpresa, a vida não é movimento. A vida é movimento. Então, se a vida é movimento, se a coisa acontecer toda conforme aquele plano, Aquele vai roteiro. ser chato. Não vai ser chato? É. Vai ser chato. Talvez nos poupe lágrimas, mas as lágrimas também são necessárias, né? A gente não estava falando aqui há pouco que o erro nos leva, que é através do erro que a gente acerta? Eu acho que é exatamente isso. A gente vai caminhar, vai errar. Vai falar, não deu desse jeito, vou tentar de novo. Aí você tenta de novo, de uma outra forma. Aí a gente vai só tentando. A nossa vida é isso, nós somos tentantes. Para sempre tentantes. Sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Vou errando enquanto o tempo me deixa. É deixar levar. Não Me sei. deixar. Não sei, mas aí ó, até a música erramos. Então assim, é a vida, sabe? Eu acho que o importante nessa trajetória toda que a gente está falando, que a gente estava falando da gente, quem a gente é além do nosso trabalho, a questão da nossa utilidade. Eu acho que a coisa mais importante é a gente não deixar a nossa criança interior morrer. Exato. E a gente entender que o nosso ser está muito distante da nossa utilidade. A gente jamais vai poder atribuir as nossas funções ao que nós realmente somos. E isso está muito ligado à nossa espontaneidade. Porque o deixar a criança interior falar é o nos deixar ser espontâneos na vida. E a vida se torna mais leve a partir do momento em que a gente
se permite ser mais espontâneo, né? Porque a criança, ela não planeja. Ela vai lá e faz. Não é A criança assim? vai lá e faz. E eu acho que os momentos em que eu mais sou feliz no meu ser, com quem eu sou, são os momentos que eu me permito ser espontânea. Os momentos que eu quero estar controlando e a par de tudo que acontece na minha vida são os momentos em que eu sou mais frustrada. Realidades aí. Os momentos mais frustrantes da minha vida são os momentos em que eu tento controlar o que está acontecendo à minha volta. E quando eu sou espontânea, quando eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, As coisas acontecem. as coisas acontecem. Eu também tenho esse mesmo sentimento. E olha que eu sou muito controladora. Acho que você também. Porque é virginiano. Muito, muito. Nossa. O virginiano já tem a palavra Meu grande- virginiano nesse episódio mais de 20 vezes. Porque, lembrem-se, comemoração do nosso aniversário. Então a gente também está O inserindo. único motivo, não porque é quem a gente... Não. É porque é comemoração do nosso aniversário, enfim, virginianos. Então a gente tem muito isso de manter as coisas sob controle. E eu também tenho isso, sabia? Eu sinto que eu perco muita coisa só tentando deixar as coisas sob controle. E eu acho que isso que leva a gente à estafa, né? Emocional, à exaustão. A gente está vivendo, daqui a pouco a gente não sabe nem por que a gente está vivendo. A gente está controlando tanto que a gente se perde no caminho. Às vezes as oportunidades chegam, a gente está tão Focada no caminho imaginário que a gente criou, que a gente não consegue Não abrir vê. as portas das novas das possibilidades. possibilidades. E lembrando que nós somos pessoas além do nosso trabalho, né? O tema desse episódio é quem você é além do seu trabalho. Inclusive, uma coisa que fez a gente pensar muito nesse tema foi coisa do Instagram, né? Que aparece direto pra gente. Se hoje te pedissem pra se você se descrever e não falar nada em relação à sua profissão, o que você falaria? Caraca. Você falaria o quê? Que eu sou uma pessoa criativa, que eu amo artes, que eu amo estar com os meus amigos, que eu amo tempo de qualidade com minha família, que eu amo viajar, que eu amo conhecer coisas novas. Olha só. É isso. Quem você seria? Utilidade. Fora da utilidade. Fora da utilidade, quem é Fernanda? Quem é Fernanda Rosa? Não sei, quando me perguntam quem você é além do seu trabalho, eu só penso que eu sou mãe de Rosa Valentina, eu sou mulher de Tarsis, eu sou filha de Rosalina, eu só penso assim, o que eu tô fazendo pelo outro, né? Mas recentemente eu comecei a me questionar mais a respeito disso e falar, peraí, eu tenho que me nutrir mais de mim, né? Eu tenho que tirar mais essas relações do centro e me colocar mais no centro. Até porque você é muito dura com você mesma. Eu sou completa, você sabe, né? Eu sou muito, muito, muito dura. Então, assim, eu estou exercendo minhas funções na minha vida, eu tenho que exercê-las bem e é isso. Mas aí eu fui entendendo que não. Que se eu não estou no centro, se eu não estou comigo, se eu não estou com minha criança interior, eu não consigo entregar quem eu sou de verdade para essas pessoas que eu amo, né? Então, eu me descobri num lugar de uma pessoa que adora dar risada de besteira. Sim, besteira. Se alguém me encontrar e me falar a maior besteira do mundo, eu vou rir muito. É sério, esse final de semana, inclusive, a gente foi comemorar o aniversário da minha sogra amada. E aí lá... Faz aniversário no mesmo dia que eu. Um dia depois. E você é 23? você é virginiana e Mônica é libriana. Porque eu sou do último dia de Você é Virgem. do último e ela é do primeiro de Libra. Verdade. E aí a gente lá e tal. E aquela farra, Mônica com os amigos dela. E eu olhando aquilo, né? E eu falando, meu Deus, como a Mônica tá feliz. Porque realmente estar com os amigos é uma coisa que é Mônica. E aí eu tava feliz por ela, vendo aquela alegria. Aí do nada, uma amiga de Mônica fez uma piada totalmente sem graça, que eu fiquei rindo a noite inteira. Gente, eu comecei a rir que eu não parei mais. E engraçado que todo mundo que estava ao meu redor ria da minha risada. Então aquilo dali eu falei, meu Deus, eu sou isso daqui, ó. Eu amo quando isso acontece. Porque eu acho que eu tô sempre tanto no foco, no controle, na seriedade, vamos levar com seriedade. Eu sou uma pessoa muito sóbria também e tal. Eu tô sempre assim nesse lugar
porque eu não me permito me divertir. E aí eu comecei a pensar nisso, falei, meu Deus, eu amo me divertir. Eu amo me divertir, então eu quero me divertir cada vez mais. Então, se for para um lugar assim fora de utilidade, vamos lá, eu sou uma pessoa da diversão. Nossa, eu amo me divertir. Tem até uma música que fala, diversão é solução sim, diversão é solução para mim. Então, toda vez que eu estou me divertindo por qualquer besteira, eu me sinto eu. E eu fico achando impressionante como que isso pode ser tão distante da Fernanda que eu apresento para o mundo. Isso me gera um desconforto. Eu falo assim, meu Deus do céu, como que eu escondi isso tão bem? Onde estava esse meu lado criança tão bem escondido que as pessoas tomam um susto quando eu tô rindo assim de merda, de besteira. Ninguém acredita. Fala Eu tô assim, aqui devaneando de felicidade, na verdade, porque eu acho que eu conheço muito quem é a Fernanda verdadeira. né? Eu conheço muito quem é a Fernanda real, cara. Pois é. Porque eu fiquei me lembrando dos 1000 momentos que a gente viveu, que foram momentos exatamente Assim, né? Que foi o momento do barzinho com a cervejinha, batendo a resenha do nada, que foi o momento de ir pra sua casa, jogar altos jogos de tabuleiro a noite toda com os nossos amigos e você puta da vida, porque o jogo era muito competitivo e você tava atrás e você, eu vou me recuperar agora. Foi. Eu me lembro da gente, sei lá, viajando e batendo perna e vendo coisas completamente inusitadas e você feliz da vida, gritando assim, nossa, eu acho Caindo da cama. Caindo da cama. A gente foi... Nossa, teve uma vez, parênteses, a gente estava em São Paulo, a gente foi pra um bar. Isso é muito bom. A gente foi pra um bar muito legal, que era um bar... Que bar era aquele que ficava... Riviera, que ficava na Avenida Paulista. Um bar muito legal. Que tinha não sei quantos anos, a gente tomou todas, só foi as duas. Foi, só nós duas pro bar. A gente tomou todas, assim, a gente chegou no hotel... Caindo das pernas de tão bêbadas, assim, meu Deus. É permitido. Não, é permitido. Obviamente é permitido a gente falar isso no podcast. Isso. Pelo amor de Deus, eu tô aqui... Velho, e assim, a gente falava tanta besteira que eu rolei na cama, eu caí no chão. Foi. E Nanda foi tentar me... Você caiu porque tentou me levantar? Foi eu isso? Caí também. Cara, e a gente ficou rindo no chão do quarto do hotel. Do quarto do hotel, assim, igual duas idiotonas, assim. E foi muito bom. Porque a gente simplesmente resolveu ter uma noitada. Nossa. Enfim. E pronto. E foi maravilhoso. Poxa. Que momento que a gente se permitiu. Foi aquela viagem, foi excelente, que a gente fez só nós duas. Foi. Só nós duas. Foi uma viagem, assim, que a gente resolveu de última hora, que foi encaixando as coisas e a gente foi pra revestir. A gente foi pra revestir. E nosso mais pretexto um pra viajar foi, vamos pra revestir. Vamos fazer uma coisa de arquitetura. Mas a gente fez muito mais. A gente foi pra revestir. A gente foi alguns dias antes e ficou mais alguns dias. Depois. Então a gente só foi pra um dia de revestir. A gente passou, tipo, 6 dias em São Paulo. A gente ficou ótimo. Um dia na revestir e 5 dias fazendo as coisas mais aleatórias possíveis e foi muito legal. Muito legal. Foi assim uma viagem-zona que eu não tinha há muito tempo. Eu também. Foi muito bom. Eu tenho recordação daquela viagem, eu dou muita risada até hoje. Foi maravilhoso. Então, assim, é isso. E isso me tira tanto do meu lugar de utilidade que é isso, só os de verdade que sabem. Só os muito de verdade, sabe? Porque eu tô sempre escondendo esse meu lado. Por que eu estou escondendo? Porque na minha cabeça, se eu permitir que as pessoas vejam esse meu lado, eu não vou ser a excelente profissional, séria. Eu não tô aqui pra isso? Não foi isso que eu escolhi, gente? Ser uma excelente profissional, uma mulher séria, uma mulher confiável. Na minha cabeça isso passa muito. Meu Deus, se eu me permitir dessa forma, assim, vai anular esse meu lado, que também é verdadeiro, né? É como se eu não entendesse as multifunções, todos os lados que a gente tem, todas as personalidades que a gente tem, que são várias. Mas foi até bom, né? Esse assunto aqui também me levou para um lugar, assim, bem de pensamento, assim, lá dentro e tirar isso, porque é uma descoberta muito recente. Para mim, eu sou isso, né? Mãe de Rosa, tô ali na função o tempo todo, Tarsis, na função mulher, faço parte de um bocado de ordem para acompanhar Tarsis.
acabo conhecendo uma galera lá e isso me tira um pouco desse lugar de ser muito sozinha. Eu tenho muito isso. Quem é meu amigo sabe. Nanda, bora fazer não sei o quê. Eu desmarco qualquer parada para ficar em casa. Eu desmarco qualquer parada para ficar em casa. Então, hoje mesmo quase que eu desmarquei. Nanda me mandou mensagem, por que a gente não desmarca? Eu falei, não vamos porque desmarcar. Fernanda vai viajar, depois eu vou viajar e a gente vai ficar quase um mês assim, se desencontrando. Sem se encontrar. Que é uma viagem seguida da outra, então, Não vamos desmarcar. Então, é isso. Eu tento hoje sair desse meu lugar de muito só, de solitude, que é um lugar que eu tenho desde a infância, e colocar outras coisas ali naquele lugar, entendendo que a vida é dinâmica, né? Que a vida é movimento, que a vida é diversa, que nunca vai ser do jeito que a gente planejou. Eu estou entendendo também que eu tenho permissão para me mostrar mais do jeitinho que eu sou, que os de verdade vão estar do meu lado. Até cliente mesmo, é interessante isso. Quanto mais a gente se mostra, mais eles ficam, né? Mais eles ficam, os que se identificam. E eu quero quem do meu lado? Os que se identificam. Eu quero ser arquiteta de quem? Eu quero ser arquiteta dos que se identificam comigo. E é tão bom quando isso acontece, dar o match perfeito, a gente não tem dor de cabeça, a gente conversa de boa, a gente pode expor tudo que a gente é, eles também viram uma relação de cumplicidade. Então, é isso, né? Eu aprendi mais tarde, mas eu fui entendendo quem eu sou além da utilidade e hoje eu sou capaz de só ser boba. E eu adoro. E a Nanda boba é uma Nanda maravilhosa. É uma Nanda incrível. E é isso. A gente se identifica mais com quem nós somos a partir do momento que nós nos permitimos ser espontâneos. E isso vai muito da coisa de... Eu tava vendo na internet também esses dias. Eu sou ótima, eu vejo várias coisas na internet. Mas as pessoas falando, né? Se permita ser imperfeito em pelo menos uma coisa na sua vida. Porque a gente sempre fica buscando a perfeição e a utilidade perfeita para tudo que a gente faz. Mas a gente precisa dar o valor também para as coisas que a gente faz mal feitas. A gente tem que se permitir fazer coisas mal feitas. Sim. Até pra gente conseguir valorizar o que a gente faz muito bem, né? Só por diversão. Só por diversão. E aí a gente conclui que esse projetinho, esse podcast é o que a gente escolheu para fazer de forma imperfeita. Que a gente escolheu para fazer com muita leveza. Pra ser quem a gente é e falar... Só mostrar quem a gente é. E falar da forma como a gente fala mesmo no dia a dia, uma com a outra. Porque nossas conversas geralmente geram temas tão legais que são temas que valem a pena ser compartilhados. Então, esse são coisas que a gente faz com muita alegria, né? Com muita alegria. E quando a gente pensou no pod, a gente marcou, tipo, reunião. A gente conversou com uma galera do ramo. Sim. De estúdio, de podcast. E aí, essa história é interessante a gente falar. Porque a galera manja muito, né, do que tá fazendo. E aí começou a dar as dicas pra gente. Falar, vocês vão ter que fazer assim. Num podcast, vocês têm que fazer assim. Vocês têm que ter um bordão. Vocês têm que não sei o quê. Você tem que sentar reta. Você tem que ter postura. A gente gravou o piloto, né? Que ainda vai ao ar, porque nada foi ao ar ainda. A gente gravou o piloto, aí quando terminou, o pessoal do estúdio entrou assim na sala, com aquela cara de velório, Foi, velho. E falou assim, porque vocês de vez em quando ficam assim voando. Uma devaneando. E a outra tá devaneando. E aí do nada senta descontraído e não senta reto. E fala um palavrão, e fala não sei o quê. E aí a gente chegou assim pra dar o play e assistir o episódio com aquela cara de... Velho, não de deu velório, certo. Tipo assim, o que é que vai poxa, ser? Nosso projeto mal começou e já vai ter que acabar. Muito ruim. A gente não leva jeito. E aí a gente assistiu o primeiro episódio e falou assim, cara... Amamos. Talvez o mundo todo odeie, né? Talvez não seja bem recebido. Mas a gente amou. Mas é isso que a gente quer fazer, então... Não, e o interessante foi que a gente assistiu todo o episódio e a gente olhava uma pra cara da outra. E dava risada, tipo assim, véi, amei. Amei tudo. Perfeito, o podcast não mudaria nada. Talvez isso aqui vá pro corte, então...
Porque a gente tem 5 horas falando aqui sem parar. É isso aí. Então, assim, essa coisa de fazer imperfeito é deixar quem você é fluir e ser espontâneo, né? Então, inclusive, por isso que a gente decidiu gravar fora de estúdio também, né? É isso. A gente tinha que terminar esse episódio falando sobre isso. Hoje nós estamos em um cenário completamente diferente do cenário que nós estávamos no primeiro episódio. Sim. E aí nós chegamos à conclusão de que, na verdade, a gente quer fazer isso. Não ficar presa a cenário, não ficar presa a um estúdio. Porque, da mesma forma que a gente ama o dinamismo da vida, a gente tem que trazer o dinamismo para o que a gente está fazendo, né? Porque se a gente escolheu fazer imperfeito, escolheu fazer do nosso jeito, a gente gosta de lugares novos, a gente gosta de cenários diferentes e de estar vendo gente passando. E escutar a conversa que tá rolando aqui do lado. E de ter a fofoquinha, que a gente teve a fofoquinha. Eu não sei se foi pro corte ou não. E é isso. A gente quer fazer um cenário diferente a cada episódio. Então hoje a gente tá aqui em um lugar muito legal da nossa cidade, né? Que é a Vila do Bosque. E aí no próximo episódio a gente vai estar em outro lugar. E no próximo episódio em outro lugar. Inclusive muitos lugares legais que a gente vai estar nos próximos episódios, se tudo der certo. Vai dar, já tá dando. E é isso. É isso. Hoje eu vim até caracterizada, tá vendo? Com o ambiente. Botei aqui, ó, uma blusinha verde com as plantinhas que tem aqui. Tá vendo? É verdade. Pra combinar. Eu não pensei nisso. E é isso. Eu acho que a gente teve uma conversa muito, muito legal hoje. Foi. A gente sempre tem conversas muito legais. Eu amei nosso cenário, amei comemorar nosso aniversário de uma forma bem diferente. Conversando um pouco e trocando ideia. Você que ficou até o final. Obrigada por ter ficado até o final. Obrigada se, mesmo nesse inicinho, você já está comprando nossa ideia, já está aqui querendo acompanhar a gente e mandar perguntas e mandar comentários sobre o que a gente está fazendo aqui. É muito importante. E qual é a pergunta de hoje? E aí a pergunta de hoje, que nós esperamos uma resposta, o que você se permite fazer de forma imperfeita? A pergunta que não quer calar. A gente já está falando, né? O projetinho é o que a gente está se permitindo fazer de forma imperfeita. Mas a grande verdade é que na vida a gente faz um bocado de coisa de forma imperfeita. E no final dá tão certo, né? Mas é isso, acho que eu me permito cantar de forma imperfeita, porque eu amo cantar, eu amo música, então canto de forma imperfeita porque eu não sou boa. Eu me permito... sei lá. Tantas coisas. Pintar de forma Eu adoro imperfeita. pintar com lápis de cor. Pintar. E eu tento pintar perfeito, claro, né? Eu sou virginiana. Mas quando eu vou ver as imperfeições do desenho, o traço que rolou ali é o mais legal. Porque se não tivesse aquilo, não ia ser tão característico meu. Sabe? Você já percebeu isso? Tipo, você faz uma coisa, aí não sai perfeito. Aí quando você vai ver as outras coisas que você fez, tem aquele mesmo traço característico, que é uma característica sua. É um traço da sua espontaneidade. Então isso é muito melhor. E isso me faz lembrar da frase de Caetano Veloso, que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, tem uma frase de Caetano Veloso que rege a minha vida, que ele fala assim... Esse vai ser o corte final. Então, assim, ela vai falar essa frase e acabou o episódio. E tchau. Então fala. Vou falar agora. Fala Caetano Veloso, ele fala assim: eu sou muito amadorístico, mas eu sou profissional oficialmente. Então, quando ele falou isso, mudou a minha vida, velho. Porque um dos maiores cantores de todos os tempos, se permitir falar isso, né? Eu sou muito amadorístico, mas eu sou profissional oficialmente. Então, eu acho que nessa fala dele, ele mescla justamente a criança interior, que ele permite que esteja viva dentro dele, e que faça coisas novas e que faça coisas imperfeitas, né? E que ainda assim, daquilo dali, ele consegue, como um adulto, né? Como alguém renomado, como alguém extraordinário da música, transformar em algo que a gente quer ouvir. E aquilo vira a profissão dele. E olha como que é, se a vida não é exatamente isso. Já pensou se a gente fizesse coisas só por fazer, porque tem que fazer? Ia ser muito chato, né? Mas quando a gente se permite fazer coisas que a gente gosta, eu acho que fica muito mais legal. E depois dessa frase, eu sempre penso nessa frase. Quando me cobram perfeição, além de mim mesma, né? Porque eu sou a número 1. Mas quando qualquer pessoa me cobra uma perfeição a mais, tipo o que a gente fez, né?
Falou, vai, vamos sair de estúdio, vamos permitir. Vamos pra vida, vamos só gravar, falar as coisas que a gente gosta. Eu acho que isso liberta, né? Isso permite que seja de fato quem a gente é. Não o que a gente tem que fazer, mas o que a gente quer fazer. Então, é isso. Sejam Encerramos. amadores. Sejam amadores, tá? Mesmo se você for profissional, Até a seja um próxima. amador. Beijo, até a próxima.